Quinta semana, segundo dia, a vida cristã. A partir da passagem de Filipenses 2, 3 ao 15, a qual introduzimos anteriormente, podemos notar 5 ingredientes-chave para uma vida que é verdadeiramente cristã, uma vida que é vazia de si. Mantenha o foco em Deus e em seu plano, não em si mesma nem no que é de sua conveniência. Se Cristo estivesse interessado em seu próprio conforto ou na convivência do imediatismo da vida, ele nunca teria ido para a cruz. Lembre-se do apelo de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26, 39. Ele foi para a cruz porque permaneceu focado no plano eterno de Deus. Nós encontramos um contraste incrível exatamente no próximo versículo. Veja o que seus discípulos estavam fazendo. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Mateus 26, 40. Em que eles estavam focados. No plano de Deus? Não, não mesmo. A única preocupação deles era seu próprio conforto e sua própria conveniência, que lição para nós. Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um instante, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Segundo Coríntios 4, 17 e 18. Cultive uma atitude de gratidão. Aqui está o segredo para fazer tudo sem discutir nem reclamar. Se você realmente quer se esvaziar de si mesma a fim de aproveitar o máximo de efetividade no seu ministério, não há um passo mais vital do que esse. Em vez de demandar mais que Deus, perceba que você não merece nem mesmo uma das muitas bênçãos que Ele já derramou sobre a sua vida, porque não faz uma lista de todos os motivos pelos quais você pode ser grata. Você pode transferir a lista para sua Bíblia e lê-la diariamente. Isso a transformará com toda certeza. Faça uma nova lista toda vez que a sua alegria se perder pelo caminho. Apenas se sente e comece a escrever do que se lembrar. É maravilhoso quanto essa experiência nos torna humildes. Eu comecei a minha lista da gratidão em 1982 e agora ela possui as 127 maiores bênçãos que recebi ao longo dos anos. A partir desta lista, compilei minhas 20 maiores bênçãos em um cartão. Eu releio esse cartão todo santo dia. Isso me ajuda a ajustar minhas atitudes quando começo a me sentir cheia de mim mesma ou começo a demandar demais. Trate as outras pessoas como melhores e mais importantes do que você. Infelizmente, em vez de amar e servir as pessoas, de tratá-las como gostaríamos de ser tratadas, nós as julgamos, nós criticamos e condenamos. Deus não pode usar uma mulher com um espírito crítico. Tiago 4,12 nos lembra: Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Nós precisamos ser humildes o suficiente, tão vazias de nós mesmas, ao ponto de admitirmos que não sabemos da história toda. Não há a possibilidade de sabermos tudo pelo que alguém passou, nem o caminho que ela percorreu. Por que não? Porque não somos o Altíssimo. Podemos agir como quem acha que é Deus, mas não somos Ele. Viva sua vida em uma atitude de oração. Os apóstolos não tinham tempo para orar.
Eles estavam muito ocupados dormindo e descansando. Isso lhe soa familiar? Para mim, com certeza. O único jeito de discernirmos a vontade do Pai é o jeito como Jesus discernia a vontade do Pai, através da oração, e não só o tipo de oração da hora do almoço ou da hora de dormir. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 nos instrui. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus requer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Deseje sinceramente ser usado por Deus em vez de querer usá-lo. Jesus poderia facilmente ter usado sua influência na região celestial para escapar da cruz. Ele disse a um de seus discípulos: Você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Mateus 26, 53 e 54. Aqui, novamente, Jesus não tinha interesse nenhum em usar Deus para sua própria conveniência. Em vez disso, ele estava disposto a ser usado pelo Senhor para cumprir o que as Escrituras disseram ao seu respeito. Mesmo assim, quantas vezes tentamos manipular Deus? Quantas vezes tentamos tratá-lo como um mordomo? Senhor, faça isso. Deus, faça aquilo. Nós alinhamos nossas demandas de todos os lados com um por favor e um amém. Mas a ordem não muda, e a mensagem das entrelinhas é: e se não fizer, Senhor, eu vou embora daqui tão rápido que você não vai nem se dar conta. Mesmo quando estamos supostamente servindo a Deus, o que realmente queremos é a glória e a emoção ou a sensação de ser importante. Isso está errado. Ame o Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele faz por você, nem mesmo pela alegria que Ele lhe traz, nem mesmo pelos milagres que Ele opera. Foram pouquíssimas as ocasiões em minha vida em que ouvi Deus falar comigo de uma forma tão clara que fosse virtualmente audível. A primeira vez foi muitos anos depois de eu ter me tornado cristã. Lá em julho de 1980, eu estava caminhando ao longo da costa do rio Delaware, Pensilvânia. Era tarde da noite e a lua estava absolutamente brilhante no céu. O Senhor me mostrou a missão que Ele tinha para a minha vida. Foi um momento glorioso que eu jamais esquecerei. A segunda ocasião não foi nada menos do que gloriosa. Eu estava enfrentando algumas provações que haviam roubado completamente a minha alegria. Eu estava amargurada, com raiva de Deus e do mundo. Estava sentada na igreja num domingo de manhã, sentindo muita pena de mim mesma, lamentando minha situação. De repente, ouvi um soluço incrivelmente angustiado. Eu podia sentir a dor em minha alma e era esmagadora. Então Deus sussurrou para mim com tanta angústia que eu sabia estar lendo a Ele com imensa dor, e eu nunca vou esquecer das palavras: O que mais você quer de mim, dona? O que mais você quer? Eu lhe dei tudo, eu lhe dei o meu filho. Cristo esvaziou-se de si mesmo na cruz por mim. Ele derramou sua própria vida, mas eu quis mais. Eu estava tão cheia de mim mesma que eu pedi mais. Ah, como precisamos nos esvaziar como Cristo fez. Ah, como nós precisamos abrir mão de nossos planos secretos, nossos sonhos, nossas demandas. Quão cheio nosso coração pode ser. Qual a maior alegria que nós podemos experimentar a não ser a de saber que o nosso Pai do céu nos amou tanto que deu o seu único filho para que possamos passar a eternidade com Ele. Não podemos pedir mais nada. Ele já nos deu tudo. Isso é o bastante. Para recapitular, ponha seu foco nos planos de Deus, não em seus próprios planos.
Cultive uma atitude de gratidão, mantenha uma visão positiva acerca das outras pessoas, viva sua vida em atitude de oração. Sinceramente, deseje ser usada por Deus em vez de querer usá-lo. Deus já nos deu tudo de que precisávamos, salvação por intermédio de seu Filho Jesus Cristo.